Aleluia. Boa noite, eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Soares Santos, sou um dos pastores da igreja Mensagem de Paz, a MP Church. Faço parte da liderança espiritual. E quero te parabenizar pela atitude de você estar na casa de Deus nesta noite, amém? E espero que o iPad hoje... Lembrei daquele servo, que teve aqui, ganhou um iPad. Aleluia. Você lembra na última mensagem, o meu travou aqui. Mas ainda bem que a palavra estava no coração. Glória a Deus. O pastor Marcos começou a falar algumas coisas e você já deve estar sabendo de muitas das notícias que estão correndo por aí. E tem um texto na Bíblia que está em evidência, Tem Mateus 24, hoje em dia está em evidência para crentes, para cristãos, não cristãos, políticos, milionários, Os milionários se apressando, construindo bunker, construindo estações espaciais, às vezes querendo já comprar alguma coisa na Lua, enfim. Todo mundo querendo dar seus pulos aí para tentar fazer algo que jamais conseguirão se não for através de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Mas não é essa a minha mensagem, mas só queria lembrar você que esse texto está em evidência, Mateus 24. Mas o versículo que eu vou estar falando com você está em Mateus 24. E Mateus 24, ele é tão interessante, por quê? Porque ele é um alerta, um aviso ministrado por Jesus, E por que isso aconteceu? Aconteceu porque perguntaram a ele, Se você conhece essa passagem, você sabe que logo lá no versículo 3, perguntaram para Jesus: olha só como é bom ter intimidade com o Pai. Você tem intimidade com Jesus? Amém? Glória a Deus. Então você também pode fazer perguntas, Perguntas interessantes, perguntas que é essencial para nossas vidas, E Jesus acabou de ministrar lá aquela coisa tremenda, chamou a atenção de todo mundo, tal. Aí de repente, olha o que o versículo fala assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Você pode se dirigir a Jesus em particular? Amém? O véu foi rasgado, amém? E aqui, versículo 3, dirigiu-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Olha uma perguntinha interessante, E por causa dessa pergunta, Jesus, como um bom mestre, ele respondeu essa pergunta interessante, Mas, como eu falei para vocês, a gente não vai aprofundar nesse texto hoje, mas eu só queria deixar isso aberto para você, que tudo originou porque alguém que tinha intimidade com o mestre fez uma pergunta, amém? E eu sei que você tem intimidade com ele. Então, quando você lê a palavra, quando você orar, quando você meditar, faça perguntas a ele, questiona ele, confronta ele sobre aquelas angústias, sobre aquelas dificuldades, sobre sua perspectiva de futuro, perspectiva de sonhos, de bênçãos para a sua vida, de milagres, amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender e conhecer um pouco quem é que está do nosso lado, A palavra de Deus fala que ele estará do nosso lado até quando? Até a gente se converter? Não, até os finais dos dias, até o fim dos tempos. Uau! Olha que companhia agradável, Mas infelizmente muita gente ignora isso, Mas o texto que eu quero que você abra sua Bíblia, a gente vai estar meditando hoje, é parte dessa resposta, mas começa lá no versículo 37. Do versículo 37 ao versículo 39, Você está aberto aí? Mateus capítulo 24, versículo 37 ao versículo 39. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Pai querido, glorioso Deus,
Sabemos, Senhor, da necessidade da tua igreja, da necessidade do teu povo. O Senhor conhece cada coração aqui apresentado, cada mente. Nós te pedimos, Senhor, que agora possa vir, Senhor, do teu trono, um bálsamo sobrenatural, Senhor, para saciar, Senhor, aquela necessidade, saciar aquele desejo, saciar aquela vontade de sermos pessoas que irá agradar a Ti diariamente, constantemente, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E toda a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé? Olha só, lembra que Jesus está respondendo a pergunta, né? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio um dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se era essa a sua pergunta, Jesus está falando que será semelhante à época de Noé. Ao reafirmarmos ou refletirmos nessa resposta, nessas palavras de Jesus para os seus discípulos, para você hoje que é discípulo dele, ao refletirmos nas palavras sobre o dilúvio, somos confrontados com a realidade perturbadora. Veja bem, eu quero compartilhar algo com você hoje, e no final só vai ter dois caminhos. Ou você vai olhar para você mesmo e falar assim: misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Ou você vai falar: o que eu vim fazer aqui hoje? Dois caminhos. Misericórdia é o que nós precisamos da parte de Deus. E como foi no dilúvio, será nos nossos dias, ou nos dias que se findará o fim. A humanidade estará envolvida em suas rotinas. Lembra que o texto falou? Comendo, bebendo, trabalhando, rotinas normais, casando, se dando em casamento. E de repente, o juízo se aproxima. A mensagem não é contra a rotina do dia a dia, dos dias, mas contra a indiferença espiritual. A indiferença espiritual. Eu confesso para você que eu queria estar ministrando essa palavra, não numa igreja para crentes. Eu tentei não fazer isso, mas eu procuro ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ele não falou sobre pessoas más, ele não citou ladrões, não citou pessoas que faziam coisas maldosas, ele não citou pessoas que roubavam, além de ser ladrão, mas não roubava no sentido de saquear, de destruir, de acabar com outras vidas. Não, ele não falou desse tipo de pessoa. Ele falou de pessoas que viviam suas vidas o quê? Normais, o seu dia a dia, aquela corriqueira que nós já conhecemos. Esse detalhe nos leva a considerar a importância da obediência e da relação com o Criador. Pensa bem na situação. Os discípulos fizeram essa pergunta, por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus. Mas também eles fizeram essa pergunta porque eles também não entenderam. As pessoas hoje, vai acontecer coisas, né? E parece que esse cometa está até na Bíblia, então eu tenho que pesquisar isso. Tá, né? E as pessoas hoje não estão sabendo do que está acontecendo. Uma coisa que nós aprendemos, temos que ficar olhando para a videira, e a videira são as nações. Teve uma notícia aí recentemente, parece que vai sair o acordo de paz. Já saiu? Então, olha aí, estou até atrasado, mas parece que o Nobel não veio pro rapaz, né? Não, foi para uma hispana lá, mas tudo bem.
Mas veja bem, eu quero chamar a sua atenção porque as coisas estão acontecendo na nossa frente. E muitas vezes nós estamos simplesmente de braços cruzados, esperando, igual dizia um professor de português que eu tinha no passado, esperando cair alguma coisa do céu. Skyline, lembra aquele satélite? Skyline, avião com defeito, pedra, bala perdida. E ele falou assim, e vai cair na cabeça de vocês, seus preguiçosos que não sabem fazer nada, não sabem pesquisar. Entendeu? Então, muitas pessoas estão desse jeito, está esperando as coisas acontecerem. Mas eu quero compartilhar 3 aspectos com vocês, extraído dessa passagem, que Jesus está nos alertando. 3 aspectos também. O primeiro é a vida cotidiana e a ignorância de Deus. Ou seja, eles estão vivendo a sua vida normal, dia a dia, e estão ignorando a presença de Deus, os avisos de Deus, os alertas de Deus. Mas como Deus está falando? Por muitos meios, principalmente pela sua igreja. Homens e mulheres de Deus estão sendo levantados para alertar, para explicar às pessoas o que tem que ser feito, como que tem que se proceder. E é tão simples, e muitas vezes a gente está buscando coisas surreais, como a residência em Marte. Já fez sua aplicação? Então, muitas vezes, a gente não entende que quando se trata de Deus, é mais simples. Noé viveu em uma época em que a maioria das pessoas levavam uma vida comum. Jesus falou de pessoas que comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamentos. Ou seja, eram pessoas normais, que tinham suas vidas cotidianas normais. Pessoas boas, como você e eu. Pessoas legais, gente boa, vivia suas vidas legais, como nós. Podia ser, por exemplo, uma mãe, né, que cuidava dos seus filhos, um avô que contava história para os seus netos, um trabalhador que ia para o dia de trabalho normalmente. Então, pessoas comuns, histórias que contava, né, o avôzinho para os netos. O problema não era o que eles faziam de errado, presta atenção nisso. Era o que eles não faziam. Amém? O que eles não faziam, não fazia de errado, mas o que eles não faziam de certo. Que no caso era que eles estavam ignorando a Deus. Mas o que estava acontecendo naquela época que eles estavam ignorando a Deus? Nós conhecemos a história lá em Gênesis. Jesus aqui não entrou em detalhes, mas era o quê? Era que Deus visitou Noé e falou para ele construir a arca, porque ia vir um dilúvio e ia comprometer toda a população do mundo. Então ele construiu. E ele construiu a arca por quantos anos? 120 anos. E durante 120 anos, ele e a família dele ficou pregando a palavra de Deus. Arrependei-se, cuidado. 120. E tem gente hoje que lê a Bíblia assim, rapidinho, e fala assim, Deus não deu chance para eles, por isso que morreram. 120 anos ministrando. Nós estamos aqui 40 e poucos anos, né? Na mensagem de paz, falando desses cuidados que nós devemos ter. Da palavra de Deus. Da necessidade de buscarmos, nos relacionarmos melhor com Jesus e com o seu reino. O problema então, não era o que eles faziam de errado, mas o que eles não faziam de certo. Que era, que eles estavam fazendo, que era ignorar a Deus. A resposta, pense nisso. Se Deus tivesse destruído no dilúvio apenas, presta atenção nisso aqui, eu vou até ler para você não perder isso aqui. Se Deus tivesse destruído no dilúvio apenas as pessoas que eram más, aqueles bandidos, ladrões, aqueles cara mal mesmo, por que um monte de milhares de bebês morreram? Crianças, animais, por que tudo foi destruído? Exceto quem estava dentro da arca. A resposta é simples. É porque o critério nunca foi ser bonzinho. Não é esse o critério. Tá cheio as igrejas estão cheias de crente bonzinho. Não é esse o critério. A igreja tem que ensinar a verdade. Eu canso de falar nessa classe que eu ministro ali, às vezes as pessoas saem até com raiva de mim, porque aqui vai ensinar você, o nosso compromisso da liderança espiritual é te ensinar você a chegar no céu. Se você não chegar lá, não é porque o endereço foi dado errado, é porque você não quis colocar em prática na sua vida. Então nós como líderes espirituais, nós temos a obrigação de te ensinar
como chegar no céu, como se aproximar de Deus. Essa igreja tem um compromisso com a palavra de Deus. Aquelas pessoas viviam normalmente, nada parecia fora do lugar, mas essa normalidade se tornou uma cortina que escondia o juízo iminente. Alguma coisa semelhante com o dia de hoje? Parece que está tudo normal, tudo bem, parece que está tendo uma cortina que está escondendo alguma coisa. Estamos buscando resposta. O que está acontecendo? Eram cidadãos de bens, como nós, que se dedicavam ao trabalho, à família, às tradições. No entanto, ignoravam o aviso de Deus. Nós estamos falando lá do pessoal de Noé, da época lá, tá? Os vizinhos dele, o pessoal que participava. Aí, às vezes, tem aqueles questionadores, eu não quero entrar em detalhes, fala assim, não, mas como? Ele não construiu essa arca sozinho? Claro que não, ele teve voluntário, teve amigos, teve pessoas que ajudou. Ah, mas por que não estava dentro da arca? Talvez não conseguiu chegar no final do processo, talvez morreu, talvez pecou, talvez se desconverteu, aconteceu alguma coisa que no final não chegou. Eu sei que a igreja, um dia o pastor Marcos falou assim, passou já milhares de pessoas aqui. E nós conhecemos algumas dessas vidas que se passaram aqui, muitas delas se perderam. É triste, se desistiram. Então, é normal. Lucas 17, 26 diz assim, e assim como aconteceu nos dias de Noé. Olha, é o mesmo texto, olha o que o apóstolo Lucas está falando. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu quero te dar uma palavra profética hoje. Hoje é o dia de você entrar na arca, amém? Hoje é o dia de você entrar na arca. Talvez você fale assim, pastor, você não está falando comigo, eu já sou crente velho, essa cadeira aqui já tem até meu nome. Eu sei, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração é o seguinte, às vezes tem uma pessoa do seu lado, que você está se relacionando com ela já há muito tempo, que precisa dessa palavra. E é o nosso trabalho como os seguidores de Jesus, levarmos até essa palavra. Para essa pessoa, para essa necessidade, amém? Talvez realmente não é para você, mas é para aquela pessoa que Deus está te levando. Pensa em um padeiro, por exemplo, que todos os dias se levanta cedo para fazer o pão, ou aquele que levanta cedo para dirigir o carro na Uber. Pensa em alguém cheio de bondade, de boa intenção, ele é honesto e trabalhador, mas se esquece de olhar para Deus. Quantas pessoas você não conhece? Recentemente, eu tinha um rapaz que morava na minha casa, colega meu, depois de 30 anos encontrei ele aqui, ele falou um dia que está precisando de um lugar para morar, eu falei, não, vai lá para casa, tá. E ele, aquela loucura, aquela correria na vida, e de repente, como esse padeiro, ele saiu louco para ir trabalhar, é motorista da Uber, chegou aqui na freeway, um cara entrou na contramão na entrada da freeway ali, bateu de frente, morreu, acabou tudo. E aí? Eu creio que talvez mas é difícil, a gente conhece a palavra, é difícil, né? Porque só existe um caminho. Mas quantos desses nós não conhecemos? Quantos desses estão do nosso lado? Às vezes no local de trabalho, nossos neighbors, nosso colega de escola, quantos? Talvez essa palavra é para você direcionar alguém. Hoje muitos vivem como Jesus nunca fosse voltar. Sabia disso? Muitos vivem como se isso nem existia. Esse assunto, essas coisas. Talvez esses assuntos dos últimos dias aí, que está no jornal, não está afetando. Tem gente que não se afeta com isso, que não se preocupa com isso. Mas nós temos que estar olhando para a videira. Nós temos que estar olhando para a videira. A correria, os compromissos, o entretenimento, tudo isso pode nos distrair do essencial, estar preparado espiritualmente. Estarmos preparados espiritualmente. Parabéns pela sua atitude de estar num culto de crescimento, porque o nosso propósito é fazer com que você cresça no conhecimento dessa palavra e no conhecimento do Senhor Jesus. E você tem que se autoavaliar, pergunte-se a você mesmo, estou tão envolvido com a minha vida cotidiana que estou ignorando a voz de Deus? Você já fez essa pergunta? Tem gente que, às vezes a gente conversa aqui, aos poucos, né, às vezes no domingo só, não, estou busy.
Eu conheço uma pessoa há 30 anos. Sou Natanael, muitas vezes você conhece. Até hoje, você chegou perto dele, ele está bis. Está bis, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer aquilo. Quem conhece, sempre, né? Sempre. Hoje em dia eu fico até preocupado. Calma, não precisa se esforçar tanto. Calma. Não é que eu tenho que ir, senão não eu tenho que levar a Alice, a esposa, né? Então, tem gente que está assim, mas só que ele é diferente porque é um homem de Deus. Ele conhece a Deus. Entendeu? Às vezes ele está apressado para levar a palavra de Deus. Mas tem gente que não está nem aí para a paçoca, que não está nem aí para o que está acontecendo. Amém? Um segundo aspecto muito importante é o critério da salvação. Veja bem que esse recadinho é muito legal, porque nós temos que entender o problema do dia a dia que nos atrapalha do cotidiano. Nós temos que aprender que desprezarmos os sinais de Deus é prejudicial para a nossa vida, mas também, como igreja, eu preciso de falar para você que não levar em consideração certos critérios da salvação possa ser fatal para a nossa vida, para a nossa eternidade. O dilúvio, por exemplo, não foi apenas sobre punir pessoas, mas muitas pessoas boas construíram a arca, morreram por esse trabalho. Muitos construíram as suas vidas baseadas numa fé, numa crença. Então, nós entendemos que muitas pessoas de boa intenção fizeram e fazem parte do corpo de Cristo, da obra de Deus. Mas também nós sabemos que muitas dessas pessoas boas morreram porque ignoraram o único meio de salvação que existia. Qual era? A arca. Não, naquela época. Hoje é Jesus. Mas naquela época, o único meio de salvação que existia, que Deus providenciou, era a arca. E a família de Noé ensinando, pregando, falando: entra na arca, vai vir água. Que vem água? Que jeito que vem água aqui nesse fim de mundo? Como se fosse inundar lá o Nordeste. Então é difícil acreditar. É loucura às vezes para as pessoas, as coisas de Deus. Olha, Hebreus 11:7 diz que Noé, divinamente instruído, ou seja, capacitação de Deus, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, construiu a arca e condenou o mundo com a sua pregação. Ele pregava, ele alertava, mas o que aconteceu? Ele foi ignorado. As pessoas, esse cara é louco, esse cara é doido. Tem um filme, recentemente, foi reproduzido por Hollywood, que é exatamente isso, só que um filme bem moderninho. A pessoa teve esse chamado para construir a arca, numa cidade aqui no interior dos Estados Unidos. E todo mundo achou aquela loucura, e de repente no final veio o dilúvio mesmo, as pessoas... Tudo bem que não foi aquele dilúvio que as pessoas viram ou imaginavam na Bíblia, mas foi uma represa que arrebentou a barragem e que muitos morreram afogados se não tivessem entrado na arca. Então o meio de salvação foi entrar na arca. Ainda bem que no filme lá deu tempo dele subir na arca, porque tinha que vender, né, bilheteria, então não podia ser só catástrofe no negócio. Mas o único meio de salvação era a arca. Então muitos ignoraram isso. Sabe aquela sua avó amorosa, bondosa, que não buscava Deus? Provavelmente ela teria morrido no dilúvio. Sabe aquele seu amigão, honesto, que não vai em nenhuma religião, que não está nem aí, não está preocupado com isso? Provavelmente esse seu amigão teria morrido no dilúvio. Sabe aquele seu amigo chegado, inteligente, próspero, mas que ainda acha que a Bíblia é ultrapassada, que isso não é para os dias de hoje? Provavelmente, se fosse naquela época, esse seu amigo, gente boa, teria morrido. Sabe aquele seu familiar bem chegado? Eu brinquei com a minha esposa essa semana sobre... Porque o pastor Claudio tem uma mensagem que ele brinca sobre o cunhado, a Coca-Cola e tal. E o meu cunhado comprou uma Coca-Cola essa semana e deixou lá. E coincidentemente, coube a mim abrir a Coca-Cola. Aí eu brinquei para minha esposa: cadê aquela Coca-Cola do cunhado?
Aí também, aí depois passou um dia, cadê aquela Coca-Cola? Até ontem à tarde eu tomei a Coca-Cola do cunhado lá. Então, eu fui o personagem que acabou com a Coca-Cola do cunhado. Mas é saudável isso, já não é muito saudável. Esse seu amigo também provavelmente teria morrido, esse cunhado, e isso dói, não é? Dói muito. A verdade é que tem que doer mesmo. Porque se não tivermos coragem de ensinar a verdade, de te falar a verdade, você jamais, um parente, vai criar vergonha na cara. Não é para você, isso aqui é para aqueles outros, entendeu? Por quê? E também não vai ter aquela desculpa, não, eu não sabia. Então, a igreja tem que ministrar. Muitas vezes, eu ensinava o seguinte, quando você está buscando uma igreja para congregar, você tem que observar duas coisas muito importantes. São vários aspectos, mas duas coisas fundamentais quando você está procurando uma igreja para congregar. Primeiro, se essa igreja prega a palavra de Deus. Segundo, se quem prega a palavra de Deus, vive essa palavra de Deus. Por isso que subir aqui não é fácil. Ai daquele por onde entrar a falha, o pecado, a condenação. Ai daquele. Agora, por um outro lado, a pessoa boa, ou seja, as pessoas boas, eram a imensa, presta atenção nisso, eram a imensa maioria. Pessoas normais, pessoas boas, eram a vasta maioria. E no final, quantas pessoas se salvaram? Quantas? 8 pessoas. 8 pessoas. Não foram 8.000, não foram 8%, não foram pessoas que desconhecia totalmente, porque a pregação tinha sido feita. Ou seja, houve 8 pessoas só que entraram na arca. Isso significa que 99% das pessoas boas morreram. Pessoas boas. Semelhante àquele seu amigo, seu amigão, vizinhos. Parabéns. Você agora aprendeu uma estatística bem importante. Responda honestamente agora para você mesmo. No seu coração, você se considera uma pessoa boa? Você faz mal a alguém? Você ajuda o próximo a tentar ser correto o tempo todo? Acho que sim, né? Parabéns. Você acabou de descrever exatamente como era a pessoa boa que morreu no dilúvio. Pessoa boa, gente fina, camarada. Ou seja, a grande maioria das pessoas. Imagine uma casa em chamas, pegando fogo. Aquela coisa. Imagina essa casa pegando fogo. Muitas pessoas boas estão lá dentro. Mas apenas aquelas que saírem para fora serão salvas. As que não saírem vão morrer todas. A arca era uma representação de Cristo. A única salvação. A única salvação. Gênesis 7:1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei neste lugar. Isso é pesado, gente. O único justo, porque quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra, para os princípios de Deus, o padrão é muito alto. O padrão é muito alto. E quando eu falo disso, eu costumo ensinar para as pessoas o seguinte: o padrão é tão alto, mas ele parece ser impossível para nós, porque nós nos vemos somente nesse período corpóreo, que você existe nesse corpo. Só lembra que esse período corpóreo inicia aqui e ele termina aqui. E existe um tempo contínuo, a vida eterna. Deus não nos vê somente nesse período. Se Ele está falando que nós fomos feitos imagem e semelhança do Filho, se Ele está falando que nós iremos fazer coisas semelhantes e até maiores que Jesus fez, quem sou eu para duvidar?
Quem sou eu? Agora, se eu limitar a minha visão só nesse período corpóreo, aí sim, aí você pode dar com os burros na água. Jesus é a nossa arca. Estar em Cristo é estar protegido do juízo. E esses inteligentes dos dias de hoje, eles falam que o juízo, ele vem em forma de 21 condenações, 21 formas agressivas. Porque eles estão falando dos 7 selos, 7 trombetas, 7 coisas, porque 3 vezes 7, 21. Porque Deus vai liberar um juízo sobre a terra, a Bíblia é clara sobre isso, em Apocalipse. Então, eles ficaram mais preocupados ainda, principalmente quando eles olham que as profecias sobre Jesus não falhou uma. Então, nós temos que ser inteligentes e ficarmos observando. Reflita, eu estou dentro da arca, eu estou dentro da igreja, vamos trazer para o nosso dia, buscando a Cristo, ou eu estou apenas confiando na minha bondade? Eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa gente fina. Será que eu estou aqui confiando na minha bondade somente? Quando conheci a minha esposa, ela tem um padrinho que ela admira muito. Até hoje, é uma família abençoada. Um casal maravilhoso, os filhos maravilhosos. E ela sempre teve essa família como referência de pessoas honestas, íntegras. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e eu estava à frente dela um pouquinho, eu falei assim, mas pode ser bom, mas se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, fica difícil, porque a porta é estreita. Ela, não, mas eles eu tenho certeza, são pessoas íntegras, honestas, e por aí vai. É uma família abençoada, hoje conhece o Senhor Jesus, eu creio que não teremos problema com isso. Então, nós temos que nos olharmos e perguntarmos, nós estamos na arca com qual tipo de preocupação? Com qual tipo de certeza? A confiança está baseada nas vontades ou está baseada em que Cristo é a verdadeira razão? Terceiro e último aspecto é a realidade do julgamento. Já começamos a falar alguma coisa. Jesus nos alerta que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A maioria se sentirá segura em sua bondade, mas isso não os salvará. Como os homens e mulheres temente a Deus, eu e você, por exemplo, temos que fazer algumas perguntas de grande importância para a nossa vida. Aquele momento que você está ali no quarto, ou que você está de frente ao espelho. Quando foi a última vez que você orou verdadeiramente a Deus? Talvez não é o nosso caso, mas talvez é o caso daquela pessoa que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Você conhece, uma outra pergunta, você conhece cada uma das promessas de Deus quanto ao nosso futuro? Você sabe o que Deus espera de você? Se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Entende? Cada ponto dessas perguntas, existe uma ilusão muito moderna e nós ouvimos a todo momento, às vezes na televisão, na internet, muitos comentários. E às vezes nós questionamos, eu sou uma boa pessoa? E a pessoa às vezes tem que se questionar. Eu sou uma boa pessoa? E ser essa boa pessoa que eu sou é o suficiente para a minha salvação? Você já fez essa pergunta? Será que ser esse cara gente fina, que até vai à igreja aos domingos, que até participa de alguns eventos, esse cara que trabalha regularmente, esse cara que honra todos os seus compromissos, será que eu estou lá com meu passaporte garantido? Temos que pensar nisso, temos que fazer essas perguntas. Só que hoje nós estamos numa época pior do que a época de Noé.
Porque naquela época eles não tinham acesso a nada que nós temos hoje. Eles até tiveram, se quisesse arrumar desculpa, eles tinham desculpa, porque eles não tinham o que nós temos hoje. Por exemplo, eles nunca viram um dilúvio, nunca viram uma tempestade torrencial. Nós lemos sobre isso, nós vimos sobre isso, nós vemos filmes sobre isso, nós somos alertados sobre... E eles nunca tiveram essa oportunidade. Você não tem mais as mesmas desculpas que eles tiveram. Não existe desculpa para nós. No seu celular, por exemplo, você tem a Bíblia toda. Pessoas do passado podiam alegar ignorância, mas nós não podemos mais alegar essa ignorância. Você está sendo avisado, não só hoje, mas em todas as ministrações, em todas as vezes que você lê a Bíblia, em todas as vezes que o Senhor toca no seu coração, todas as vezes que o Espírito Santo leva você a se aproximar de uma maneira sobrenatural da presença dEle. Então você está sendo tocado, você está sendo avisado, você está sendo ministrado. Mas se ser somente uma boa pessoa não será o suficiente. Não roubar não será o suficiente. Ser do bem não será suficiente. Nada disso vai nos salvar nos dias de hoje. Ser esse camarada gente boa não será o suficiente. Eu vou falar uma verdade, eu até escrevi para não esquecer. E essa verdade é que a sua bondade, ela não quer ouvir essa verdade. Satanás ama pessoas boas que ignoram a Deus. Satanás ama pessoas boas, boazinhas, gentilmente, que ignoram a Deus. Ele ama essas pessoas, sabe por quê? Essas pessoas boas, elas acham que não precisam da salvação, porque elas acham que são boas demais, e elas se sentem superiores aos pecadores comuns, porque essas pessoas boas confiam nas suas próprias justiças, porque essas pessoas boas são as mais difíceis de se despertar para essa verdade. Elas se acham boas. E às vezes o trabalho do inimigo é cultivar isso na vida das pessoas. Eu não posso perder o meu conforto, o meu filme, o meu momento, o meu spa, a minha situação. Estão distorcendo os valores, aquilo que verdadeiramente importa. Olha só isso. Palavras de Jesus. Uma prostituta arrependida tem mais chance de salvação que um cidadão de bem orgulhoso. Lembra Lucas 7? Jesus falando daquela que estava ali enxugando seus pés. Olha ao seu redor. Quantos dos seus amigos, gente boa, parça, lê a Bíblia? Quantos deles? Deus quer que a gente comece a questionar certas coisas. O tempo está passando. Se nós queremos, amamos e queremos salvar as pessoas, temos que observar e temos que lançar essa palavra. Quanto desses seus colegas, amigos, parceiros, gente boas, leem a Bíblia? Quase nenhum dos seus parentes honestos, trabalhadores, dedicados, buscam a Deus. Eu tenho casos na minha família. Você deve ter na sua também. É os dias de hoje, e está se aproximando o fim, e as pessoas estão a ver navios, não a arca, ou qualquer outro, mas não estão observando aquilo que deveria ser observado. Quase nenhum dos seus colegas de trabalho corretos, honestos, inteligentes, oram de verdade. Quase nenhum. É exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente. Noé, naquela época, milhões de pessoas boas, milhões de pessoas honestas, milhões de trabalhadores, todas caminhando diretamente para o juízo. Todas elas achando que estavam seguras. Todas elas foram enganadas. E agora vem a pergunta de $1 milhão.
Se ser uma pessoa boa fosse o suficiente, por que Deus mandaria o seu filho para morrer naquela cruz? Se só ser bom é o suficiente, para que Deus mandaria? Por que Deus deixaria uma Bíblia com tantas instruções, com tantos princípios, para nos orientar, para que nós possamos aprender, vivê-la, para desviarmos desses maus caminhos? Por que será? Por que Deus enviaria pregadores, missionários, para falar de Jesus, para falar do reino de Deus, a todos, a terra, até ser uma pessoa fosse o suficiente? Porque haveria um aviso sobre o juízo final. A gente tem que parar e se perguntar: por que Deus mobilizaria essa situação toda, essa ideia de salvação, essa ideia de você crescer no conhecimento da palavra, essa ideia de você se proteger, essa ideia de você se cuidar, essa ideia de você não se misturar, essa ideia de você saber aonde vai passar o fim dos tempos, se você está salvo, se não está, se você vai para a vida eterna, se não vai. Por que Deus teria essa preocupação? Você tem que se perguntar: por que isso? Porque se você está achando que é só ser bonzinho, é só viver o dia a dia, é só ir para o seu trabalho, é só ir à igreja uma vez, se só isso é o suficiente, por que iria acontecer tudo isso? Gente, nós temos que acordar. Acorde. Se a bondade humana bastasse, nada disso seria necessário. A grande maioria das pessoas no dilúvio, elas não morreram por se considerar mais pessoas, elas morreram porque elas ignoraram o único meio de salvação, que era o quê? A arca, que Deus providenciou para elas entrarem no tempo que era apropriado. Qualquer um deles podia entrar. E na nossa vez, Deus providenciou uma arca. Amém? Quem é a nossa arca? Jesus. Jesus. A geração de Noé não percebeu até que foi tarde demais. A porta da arca se fechou e o dilúvio veio. Até quando nós vamos verdadeiramente nos se preocupar com isso? Quantas vezes ouvimos sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre santidade, mas adiamos e adiamos e adiamos cada vez mais as nossas decisões espirituais. 2 Pedro 2:5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, sua família, né? E mais 7. Noé e mais 7. O texto diz assim: Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Por quê? Pense em uma loteria. Ter o bilhete vencido não garante um prêmio. Da mesma forma, a bondade sem obediência a Deus não nos salvará. A volta de Jesus não será anunciada com antecedência. Precisamos viver como se fosse hoje, agora, ao sairmos daquela porta. A indiferença espiritual é o maior inimigo da vigilância. Jesus falou: vigiai, vigiai, mas essa indiferença espiritual é o maior inimigo. Temos que nos perguntar a nós mesmos: estou preparado para a volta de Cristo? Temos que fazer essa pergunta, gente. Eu estou preparado? Quando eu fiz essa pergunta para mim, preparando aqui, será? Dentro do meu conceito, do meu conhecimento, eu estou legal, estou bonito na fita. Mas depois que eu olhei isso aqui, eu acho que o padrão está mais alto. Eu tenho que mudar algumas coisas. Às vezes aquela pessoa que você vai evangelizar, que você vai compartilhar essa palavra, talvez ela tenha que fazer algumas mudanças. Minha vida reflete uma verdadeira obediência a Deus? Outra pergunta: será que está refletindo uma verdadeira obediência a Deus? E eu quero concluir
Moisés já sentou. Aleluia. Ah, não é Moisés, desculpa. Fábio, desculpa, Fábio. Bom te ver, Fábio. Moisés está ali também, está sentado, né, Moisés? Aleluia. A verdade que Jesus trouxe nessa mensagem, nesse texto, e para o meu coração, a verdade que ele trouxe sobre o dilúvio é um alerta para todos nós no dia de hoje. Não se trata apenas de ser uma pessoa, mas de ter um relacionamento ativo, constante com o próprio Deus e obedecer a sua palavra, as suas instruções. Obedeça aquele líder que tem colocado sobre as nossas vidas, aquela igreja. Analisa, questiona, pergunta, lê a palavra de Deus, verifica se você realmente está dentro da vontade de Deus. Aconteceu algo interessante comigo essa semana. Eu conversei com minha esposa e falei assim, loucura, eu nunca tinha feito isso. Não sei se é o estresse, o que é, eu trabalhando. Aí de repente, no trânsito, bump to bump, é loucura. Só para 2 quarteirão para chegar na ponte, acho que tinha um acidente na ponte. Eu fiquei 2 horas. O cliente ali, está atrasado, aquela coisa toda. Limusine, tá? Aí 1 minutinho de bobeira assim, ficou um espaço assim, acho que quase 2 metros do carro da frente, e o cara do lado foi querendo cortar. Gente, não tem lógica. O cara entra, não vi da hora, eu desci do carro. Cheguei lá e não vi do cara, pum, 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 pum. A hora que eu vi, eu já estava lá, o cara, você... Eu nem ouvi, o cara falou assim, não, eu só queria te falar que as 2 lines, essa que você está e essa que eu estou, as 2 vão virar, tranquilo. Aí virei as costas, senti. Aí eu expliquei para o cliente que eu fui lá só explicar para ele que as 2 faixas e tal, de boa, mas só que eu conversei com minha esposa, a hora que eu vi, eu já estava lá. Quantas vezes eu já ensinei para nunca fazer isso? Meu Deus! Eu falei, será que eu sou... O que está acontecendo? Será que eu estava lendo muito, pesquisando muito para essa mensagem? Eu já estava assim, eu não sei. Então não permita isso acontecer com você. Muitas pessoas boas foram perdidas porque ignoraram a mensagem da salvação. As pessoas de hoje, elas não vão se perder por ser má pessoas. Elas vão se perder por ignorar o único meio de salvação disponível hoje, que é o Senhor Jesus. Essa é a forma que elas vão se perder. Ah, mas tem pecado, pecadão, pecadinho, pecadão. Não, quem vai ser salvo? Quem precisa para ser salvo? O que precisa? Crer em Jesus, aceitar Jesus, pronto. O resto vai ser discutido, aí depois a gente vê. Lembra, vai ter uma eternidade para você resolver a sua vida lá. Primeiro você tem que garantir o seu lugar. Também eu não estou falando para ficar pecando aí, viu gente? Pelo amor de Deus. Pensa o seguinte, a sua bondade, a sua honestidade, a sua caridade são como um bilhete de loteria. Lembra que eu falei para ele? O bilhete vencido. Ele só vai significar se realmente tem valor. O que eu quero falar com essa ilustração de bilhete? Lembra que antigamente Jesus, antes de Jesus ser o sacrifício, você tinha que fazer um sacrifício? Lembra que você tinha que levar lá, pagar pelo seu pecado, e às vezes o sacerdote fazia a oferta pela nação, então tinha que pagar. O bilhete, o que você tinha validade, mas o que você tem hoje não tem validade, porque o único sacrifício que foi aceito e aprovado foi o de Jesus. O seu não tem mais valor, caiu no desuso, não pode, não vale mais nada diante de Deus. Você pode continuar sendo uma pessoa boa, mas ignorar Deus é ter o mesmo fim que milhões de pessoas boas tiveram lá na época dos livros. Ou seja, você pode hoje reconhecer que ser bom é o suficiente, e você pode buscar a verdadeira salvação enquanto a porta ainda está aberta. O caminho é estreito, mas a porta ainda está aberta. Temos uns doidos no mundo aí, comandando o mundo aí, que tem acesso a um tal de um botãozinho vermelho. A gente não sabe a hora que essa porta vai se fechar.
Tem uns doidos também que quando vê essa palavra, a arca, todos tinham condição de entrar, mas só entrou 8. É doido. Como é que todos tinham condição de entrar, sendo que não cabe? Você está falando que tem milhões de pessoas, como é que ia caber em uma arca? Tinha mais de uma arca? Aí entra o Espírito Santo para te explicar isso. Ele fala o seguinte: se você angariar no seu coração, na sua mente, a capacitação de entrar na arca, você já está salvo. Não importa se vai inundar, não importa a forma que vai acontecer, não importa se hoje vai ser uma bomba, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Se você se ajeitar com Jesus, você está salvo. Você está salvo. O pastor Max falou esse final de semana sobre o apóstolo Paulo, né? Sobre, não sou eu mais quem vive, ele vive em mim. Como aplicação aí a gente concluir, on time. Viva como Noé, não como a multidão. Multidão é o mundo. Noé ouviu, creu e agiu. Nós ouvimos, nós cremos, todos somos batizados. E que tipo de ação está acontecendo em nossas vidas? A multidão ignorou, zombou e todos pereceram. Busque a Deus, entre na arca da salvação, que é Jesus Cristo, e viva uma vida de obediência. A palavra-chave é obediência. A porta da arca ainda está aberta, mas o tempo está se esgotando. Que possamos ser obedientes e fiéis, prontos para a vinda do Senhor. E o apelo de hoje não é para você, mas é para aquela pessoa que o Espírito Santo está colocando no seu coração. É esse: hoje é tempo de entrar na arca. Por isso que eu fiz aquela pergunta para você no início. Você está pronto para entrar na arca hoje? Você está pronto para entender que Jesus é a diferença que faz e que acontece em nossas vidas? Hoje é tempo de despertar. Despertar para você entender, para os seus olhos serem abertos e despertarem para você levar a palavra de uma maneira mais correta, mais direta, porque o tempo está se abreviando. Não temos mais muito tempo. O tempo de viver com os olhos é tempo de viver com os olhos no céu e os pés na missão. Temos que fazer as coisas acontecer. A melhor definição de líder que eu já encontrei em todos os cursos que eu já fiz é essa: líder é aquele que faz as coisas acontecerem. Você foi chamado por Jesus, você tem uma obra, você tem um ministério, você tem que fazer as coisas acontecerem. É tempo de viver com os olhos no céu, mas os pés na nossa missão. Que possamos ser como Noé, atentos, obedientes e preparados. Amém? Se você quer entrar na arca hoje, fica de pé. Aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, glorioso Deus, a verdade que Jesus disse sobre o dilúvio era apenas uma pergunta de alguns dos discípulos, mas Jesus nos trouxe uma complexidade tremenda, Senhor, e nós precisamos de você, Espírito Santo de Deus, para clarificar, para entendermos. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida cotidiana não ignore a pessoa de Deus, não ignore a pessoa do Espírito Santo, mas que possamos ter comunhão agradável, Senhor. Pai, nós entendemos que os critérios da salvação são princípios importantíssimos, pesadíssimos e essenciais para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faça com que nós possamos caminhar corretamente nesse caminho. Pai, nos ajude sempre a lembrar que a realidade que vai existir um julgamento. A realidade é que vai existir algo, Senhor, porque o Senhor irá tratar com a sua criação.
está escrito, Jesus está nos avisando aqui. Mas eu quero declarar, Senhor, para a tua igreja que hoje é tempo de entrar nesta arca. Hoje eu declaro que a tua igreja, Senhor, está às portas. Recentemente, Senhor, num estudo rápido, eu vi e a pessoa provou biblicamente, literalmente, que quem fechou a porta da arca foi o Senhor. Porque precisava existir uma certa compressão, uma certa coisa que a força humana não tinha condição. Foi o Senhor, de uma maneira sobrenatural, que lacrou aquela porta. E o Espírito Santo nos lembra, igreja, que ainda para nós a porta está aberta. Ainda está aberta. Pai, eu declaro a tua bênção sobre cada um que aqui está, cada família aqui representada, que o teu povo, Senhor, possa receber poder sobrenatural para, primeiramente, entendimento, e também, Senhor, passarmos por tudo da forma que o Senhor espera que passamos. Capacitação para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Pai querido e glorioso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão, aquele que está com você o tempo todo, do Espírito Santo, possa ser a razão de nós estarmos firmes, lutando, fortes, crendo que tu estarás em controle através de cada um aqui nesta noite. Eu declaro abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.